corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Os justos viverão eternamente, e a sua recompensa está no Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E com o teu Espírito. Estimados irmãos, eis-nos reunidos para celebrar este sacramento da presença mais excelente de Jesus entre nós. Vamos abrir o nosso coração para receber tanta graça que o Senhor nos oferece em cada Eucaristia. Hoje a Igreja convida-nos a fazer memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Nasceu no século XVI, em França, juntamente com Santa Joana de Chantal, fundou a Ordem da Visitação e deixou obras de espiritualidade que ainda hoje toda a Igreja beneficia delas. Apresenta propostas de santidade para todos os estados de vida. Damos graças ao Senhor por estes grandes mestres espirituais que ainda hoje nos ajudam a aproximar-nos cada vez mais de Jesus e da Virgem, sua Mãe. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, que para a salvação das almas quisestes que o Bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, demos testemunho da suavidade do vosso amor ao serviço dos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a lei de Moisés contém apenas a sombra dos bens futuros e não a expressão das realidades.
Por isso, nunca pode levar à perfeição aqueles que se aproximam do altar com os mesmos sacrifícios que indefinidamente se oferecem ano após ano. De outro modo, não teriam deixado de os oferecer se os que prestam esse culto, purificados de uma vez para sempre, já não tivessem consciência de qualquer pecado? Ao contrário, por tais sacrifícios se evoca anualmente a lembrança dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e cabritos perdoe os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: Não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. Então eu disse: Eis-me aqui. No livro sagrado está escrito a meu respeito: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro disse: Não quiseste sacrifícios nem oblações, não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. E, no entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescenta: Eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, o hino de louvor ao nosso Deus. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes meus ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações. Então clamei, aqui estou. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Proclamai
meus lábios, Senhor, venho sabes. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamai a vossa fidelidade e salvação. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Aleluia, aleluia, Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo chegaram à casa onde estava Jesus, sua mãe e seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Ofereceste-me um corpo e agora eu ofereço todo o meu ser para a construção do teu reino, para realizar na terra o teu plano de salvação, para cumprir inteiramente a tua vontade. É assim que Jesus se apresenta, como escutávamos na primeira leitura da carta aos Hebreus, e também o Salmo responsorial secundava esta oferta que Jesus faz de si mesmo para que o Pai realize a sua obra e a leve à plenitude. Diz-nos a carta aos Hebreus que não é a lei de Moisés, nem os sacrifícios que essa lei previa que se iam oferecendo, que realiza a salvação de Deus, mas é a oferenda que Jesus faz de si mesmo ao Pai que realiza de uma vez por todas esta obra de salvação que o Pai lhe confiou. Por isso, toda a lei e os profetas
convergem para Cristo. Antes ofereciam-se sacrifícios, algo externo a nós próprios. Agora, a partir de Jesus e unidos a Jesus, nós estamos chamados a oferecermos a nós mesmos. E esta é uma grande mudança. Não oferecermos coisas, não oferecermos apenas momentos do nosso tempo, mas oferecermos-nos inteiramente ao Senhor, para dizermos, a exemplo de Jesus: eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Para dizermos, a exemplo de Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O cristão é aquele que oferece a sua vida para que Jesus realize hoje, no presente da nossa história, aquilo que ele inaugurou com a sua própria vida, com a sua pregação. No Evangelho vemos como Jesus quer constituir uma nova família, a família daqueles que cumprem a vontade do Pai, aqueles que se disponibilizam inteiramente para realizar a obra que ele inaugurou entre nós. Quando Jesus estava rodeado de uma multidão, vem alguém anunciar: estão lá fora tua mãe e teus parentes e querem ver-te. Jesus, sem renegar a importância dos laços familiares, vem dizer que a sua família não se restringe a estes laços do sangue, da familiaridade que ele tinha com aqueles que estavam lá fora, sobretudo com a Virgem sua mãe. A família de Jesus é muito mais alargada. Jesus alarga os nossos horizontes e diz que são sua família os irmãos, as irmãs, as mães, todos aqueles que levam a sério a palavra de Deus, todos aqueles que põem a vontade de Deus em primeiro lugar. Graças a este momento em que Jesus afirma que também nós, todos nós que aqui estamos, podemos fazer parte desta família. Fazemos parte desta família pelo batismo, porque pomos como meta da nossa vida fazer em tudo a vontade de Deus. Renunciar a nós mesmos, darmos conta que as nossas vontades só são importantes quando elas estão conformadas com a vontade de Jesus. Caso contrário, corremos muito risco quando realizamos a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos apetites. O mais normal é que estejamos a distanciar-nos do plano de felicidade que Deus pensou para nós, que não pode ser outro senão o plano do próprio Deus. A nossa vontade não pode ser outra senão a vontade de Deus. E quando houver desconformidade entre a vontade de Deus e a nossa, significa que a nossa precisa de ser educada, precisa de ser submetida livremente à vontade de Deus, porque essa é sempre a melhor para nós. É assim que a Virgem Maria nos ensina: eis a serva do Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. A Virgem Maria, porventura, podia ter outros planos, mas quando Deus fala na sua vida, ela leva a sério aquilo que Deus diz, deixa-se condicionar pela palavra e pelo anúncio do anjo e entrega-se inteiramente para que o Senhor realize a obra mais maravilhosa que poderia realizar, que foi a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus. Quando Jesus diz, quando o autor da carta aos Hebreus diz: eis-me aqui e ofereceste-me um corpo, quem ofereceu este corpo a Jesus foi a Virgem sua mãe. O Pai serviu-se de Maria para dar um corpo a seu Filho Jesus. É grande esta colaboração que a Virgem Maria tem no mistério da encarnação, que ao prepararmos-nos para receber Jesus no sacramento da Eucaristia, depois de recebê-lo na palavra, que ao recebermos o seu corpo e o seu sangue,
nós reavivemos a consciência de que somos corpo de Jesus, que na igreja que formamos somos o corpo de Jesus e Ele é a cabeça. E bem unidos a Jesus, a Cristo cabeça, então nós podemos ser a igreja que Ele sonhou, uma igreja una, santa, católica, apostólica. Estamos no penúltimo dia de oração pela unidade dos cristãos e por isso continuamos a rezar intensamente para sermos esta igreja corpo de Cristo, que está bem unida, que toda ela entra na construção deste templo de Deus, ajustando-se segundo a palavra que ouvimos todos os dias, segundo a obra que o Espírito quer fazer em nós. Abramo-nos a esta novidade e deixemos que o Espírito, a exemplo de Jesus, a exemplo da Virgem sua Mãe, realize em nós a obra da unidade e possamos oferecer também o nosso corpo, todo o nosso ser, ao Pai para a realização da sua obra neste mundo. Irmãs e irmãos, oremos ao Deus da paz, da unidade e do perdão, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se reúnam na comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que os homens criados por Deus à sua imagem abatam as fronteiras do egoísmo que os separam e os tornam estranhos uns aos outros, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer dos homens um só povo, livre a Igreja do fermento da discórdia, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que ao morrer quis que os soldados não rasgassem a sua túnica, cure as divisões provocadas pelos seus discípulos, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, misericordioso e compassivo, dê sentimentos de sincera humildade às igrejas cristãs e aos seus pastores, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, Pai de bondade e Deus fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito e nos ajude a reconhecer os nossos pecados contra a unidade, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Senhor, nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos o dom da unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor.
irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício que vos oferecemos, acendei em Nosso Senhor o fogo do Espírito Santo, que abrasava o coração manso e humilde de São Francisco de Sales. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Francisco de Sales, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos na mesma fé, rezamos juntos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Hágase tu voluntad en la Assim tierra na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como también nosotros assim como nós perdonamos a los que nos perdoamos a quem ofenden. nos tem ofendido. No nos dejes caer Não en la nos tentación deixeis y cair em líbranos del mal. tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amén. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Con tu espíritu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, por esta comunhão do vosso sacramento, concedei-nos que, imitando na terra a caridade e a mansidão de São Francisco, alcancemos também com ele a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.